Presidente, ti disculpe o meu português, mas eu me lembro que na campanha de 2002 o companheiro disse que o mercado não entende a necessidade de que os brasileiros comam ou jantem 3 comidas diárias, 3 vezes por dia. Que esse era um dos principais objetivos do seu governo. Após 2 governos, esse objetivo é cumprido? Olha, eu penso que nós conseguimos fazer uma revolução nesses 2 mandatos, nesses 8 anos de governo. Primeiro, uma coisa que aconteceu no Brasil. Você tirar 27 milhões de pessoas do estágio de miséria absoluta e, ao mesmo tempo, você levar 36 milhões de pessoas para a classe média brasileira não é pouca coisa. Gerar 15 milhões de empregos. 36 é quase uma Argentina. É quase uma Argentina. É quase uma Argentina. Sim. Você criar 15 milhões de empregos em 8 anos. Ao mesmo tempo, você fazer programas que atendam a parte mais pobre da população, programas simples, mas programas objetivos, como o programa Bolsa Família, como o programa Luz para Todos, como o programa PPA, que é um programa de compra de alimentos, um programa para a agricultura familiar. Isso são tomadas de decisões de políticas públicas que não estavam previstas, sabe, no cenário político nacional. E eu acho que o povo brasileiro vive hoje mais feliz, vive melhor, e nós temos que ter consciência que ainda falta muita coisa para fazer no Brasil. Muita coisa para fazer no Brasil. Ou seja, eu espero que a companheira Dilma possa, nos próximos tempos, sabe, concluir o trabalho que nós começamos e que provamos que era possível ser feito no Brasil e fizemos com muita força e, eu diria, com muita eficácia. Eu não quero ser presunçoso, mas eu acho que nós fizemos, do ponto de vista de política social, uma revolução aqui no Brasil. Sabe, que ainda falta ser concluída. Tem muita coisa para fazer ainda, porque você não consegue desmontar todo o aparato de exclusão de 500 anos em 8 anos. Mas nós temos uma base extraordinária. Sabe? E eu acho que essa experiência precisa ser disseminada para outros países. Porque algumas coisas são sagradas para nós. Você combinar crescimento econômico com inflação baixa. No Brasil isso era impossível de acontecer. Você combinar aumento real dos salários e manter a inflação controlada. Isso era impossível de acontecer no Brasil. Você manter uma política de exportação crescente e, ao mesmo tempo, uma política de fortalecimento do mercado interno brasileiro. Isso era impossível de acontecer. Sabe? Então, veja, todas essas coisas demonstram um grau de estabilidade nas políticas que nós fizemos. Sabe, que se tiverem mais 4 ou mais 8 anos de sequência, nós certamente
dentro de pouco tempo, seremos a quinta economia do mundo, sabe? Porque as condições estão colocadas. E eu acho que isso tudo foi feito a partir da relação que nós estabelecemos com a sociedade. Eu tinha uma preocupação, antes de ser presidente, que era a de definir qual seria a relação do Estado com a sociedade e qual seria a relação do governo com a sociedade. Ou seja, nós levamos algum tempo para que a parcela mais pobre da população, os trabalhadores organizados, que eles começassem a ver no exercício da presidência, sabe, como se eu fosse um deles. Ou seja, hoje, milhões de brasileiros, quando me veem, eles me veem como um deles que chegou lá. E isso deu mais credibilidade, sabe? E dá mais possibilidade da gente fazer mais coisas e também mais irritação aos nossos adversários. Como os nossos adversários estão fragilizados nos seus partidos, sabe, utilizam de alguns meios de comunicação para fazer a grande oposição ao governo. Sabe? E nós, ao invés de ficarmos nervosos, temos que ficar felizes que isso faz parte do processo democrático. Eu digo sempre, acho que é importante dizer isso agora e não esperar outro momento para dizer. Eu digo sempre que eu às vezes tenho a impressão que tinha gente que tentava me provocar para que eu tentasse tomar uma atitude mais ríspida, sabe, contra qualquer meio de comunicação. Sabe, que eu tentasse fazer intervenção, que eu tentasse... E quanto mais eles me batiam, mais democracia. E quanto mais batia, mais liberdade de expressão. Até todo mundo perceber que só tem um juiz. É o leitor, o telespectador e o ouvinte. É ele quem nos julga. Ele só vai ler o que ele quiser ler e sabe interpretar. Só vai assistir aquilo que assistir e sabe interpretar. Sabe? E ele não quer mais intermediário. Ele não quer mais o tal do formador da opinião pública. O cidadão coloca uma gravata, vai na televisão, dá uma entrevista e se autodenomina formador da opinião pública. E acha que todo mundo vai segui-lo. Aí você tem o presidente de uma central única aqui no Brasil, que representa milhões de trabalhadores. Esse não é formador. Sabe? Então, essas coisas foram caindo por terra. Ou seja, o povo brasileiro não quer intermediário. Ele quer falar pela sua boca, enxergar pelos seus olhos e tomar decisões pela sua consciência. Acabou, sabe, o tempo em que a Casa Grande dizia o que a senzala tinha que fazer. Não, acabou.